Hoje, mais de 100 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. O que se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do top quark, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2º do Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. Além do Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese desenvolvem, aprofundam e consolidam os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios, que resultam dos ensinamentos dos Espíritos, foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. 31 de março de 1848. Em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rival ou Allan Kardec.
Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. Um fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles.
simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões, e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos.